Fala, gente, estamos aqui para bater um papo, conversar com Arthur Itiro, técnico da equipe Sub-20 do Bragantino, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeiramente, Arthur, é um prazer tê-lo conosco aqui na 102 FM mais uma vez, para falar da Copinha, falar da garotada, uma competição tão importante, né? E esse projeto de vocês também no Bragantino. Então, primeiro agradecer mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre que possível a gente está à disposição aí. E para bater um papo aí, o pessoal de Bragança, região, todo o pessoal da 102 aí, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, o Arthur, que nas outras entrevistas aqui na rádio já explicou um pouco sobre o processo dele, né, que fez um trabalho brilhante no Palmeiras e há um tempo já está aqui em Bragança Paulista desenvolvendo esse projeto no Red Bull Bragantino, junto com o Cris. Um abraço pro Cris também, né, Cris que esteve com a gente também aqui na rádio e que foi zagueiro do Bragantino, né, então é conhecido na cidade e participou desse projeto junto com o Arthur. Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Mais um ano. Eu acho que de base é a competição que mais gera visibilidade. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a expectativa. Eu sei que é uma pergunta bem batida, né? Mas a expectativa de vocês da comissão técnica para com essa competição. Bom, primeiro mandar um abraço pro Crisão aqui. Eu, inclusive, o convidei para estar aqui hoje, mas é aniversário do filho dele. Então, um abraço pro filho dele também. Tá fazendo aniversário hoje. Ainda tem aquela peladinha da comissão técnica, o Cris dá aquela chegadinha que ele dava quando jogava? Ela diminuiu em frequência justamente pela... Não, tô brincando. Tô brincando. Não, foram acabando os jogadores, né? Não, a gente continua fazendo, diminuiu em frequência. A maioria das equipes agora estão de férias, né? Sim. E nesse período acaba não tendo, mas a gente continua fazendo, continua participando. E mesmo o rachão, comissão e jogadores, etc., a gente participa, ela ainda acontece, tá? Com relação à expectativa, para esse ano a gente vem com um time bastante jovem, é um time com bastante potencial. A gente enxerga que esses meninos, no médio e longo prazo, vão chegar ao nosso profissional e a gente tem apostado bastante nisso. O clube em si é um clube que aposta bastante nos jovens, né? A gente vê pelo nosso profissional, nosso sub-23, e não é diferente no sub-20, 17, a gente está sempre procurando antecipar etapas aí para que a gente consiga colocar esses jogadores cada vez mais jovens no nosso profissional. Então, a expectativa é oportunizar para esses meninos, como você falou, a competição mais midiática, talvez, né? Talvez em termos de importância ou em termos de nível técnico, ela não seja tão grande quanto um Campeonato Brasileiro ou quanto uma Copa do Brasil, mas é a competição que todo mundo acompanha, né? O profissional não tem competição, então os olhos se voltam para a base. Então, nesse sentido, a gente vai encontrar estádio com torcida, um clima totalmente diferente do que é a média dos campeonatos de base. Então, nesse sentido, a expectativa é projetar esses meninos e que eles consigam antecipar essa etapa aí e chegar ao nosso profissional. Você enxerga uma evolução do último ano para esse ano, até pelo que foi o ano também do Bragantino na base, que foi bem no 20, no 17, teve uma relevância também nas categorias, um aumento de produtividade, pelo menos pra gente que olha também aonde o time chega nas competições, né? E acabou chegando longe nas competições de base nesse ano. Não, perfeito. A gente tá, claro, sempre num processo de contínuo de melhora, né? E esse ano todas as equipes das menores, né? Eu considerando base, né? De sub-20, de sub-11 ao sub-20, vamos usar a critério mais cronológico aqui, do sub-11 ao sub-20, todas chegaram nos mata-matas de Paulista, foi a primeira vez que isso aconteceu na história do clube, né, como Red Bull Bragantino e anteriormente também como Red Bull Brasil, antes de se tornar Red Bull Bragantino. Então, como momento, a gente está numa ascendente, com certeza a gente está numa ascendente, conseguiu ser competitivo, conseguiu chegar em finais e brigar de igual para igual com as equipes que são ditas grandes ou mais tradicionais em termos de base, então isso significa que a gente está no caminho. Bom, e eu até observei um pouco a lista, né, antes de falar sobre os jogadores em si, o grupo do Bragantino, que tem Bahia, tem Joinville, o Atlético Guaratinguetá, que é o time da cidade, né, como que vocês observaram também esses times? Tem sido falado, e inclusive ontem eu falei com o pessoal de Guaratinguetá, estão chamando de grupo da morte, né? Claro, se a gente for pensar em termos de base, o Bahia tem uma base tradicional, tem um excelente treinador que é o Rogério. O Joinville foi semifinalista do Campeonato Catarinense, que é um campeonato muito duro, muito forte, né? E o Guaratinguetá vai estar jogando em casa, no seu estádio, com a sua torcida a favor. É realmente um grupo duro.
Mas da maneira como a gente fala aqui, a gente pensa, claro, no processo, a gente pensa no nosso modelo, na nossa maneira de jogar, que independente de contra quem a gente vai jogar, a gente sabe das nossas intenções, a gente sabe que a gente carrega como clube, como marca, e as nossas intenções elas têm que se manifestar dentro do campo e, por consequência, depois buscar o resultado. Arthur, teve um momento que vocês falaram, olha, a partir de agora a gente vai se preparar para a Copinha, ou não, isso acontece desde sempre, assim, desde todos os torneios são já preparativos para esse momento? O processo é contínuo, né? Claro, a gente pensa na temporada iniciando pós-Copa São Paulo e finalizando na Copa São Paulo, né? Então, diferente de todas as outras categorias, o nosso ano se encerra pós-Copa São Paulo, nosso ano se encerra em janeiro, né? E eu acho que a maioria pensa o contrário, né? Que começa na Copinha, né? É, o contrário, né? Na verdade, para nós, a gente pensa como a Copa São Paulo sendo a última etapa. Claro que dentre as reformulações de elenco e durante o ano isso é rotativo, né? A gente tem uma equipe sub-23 que busca jogadores dentro da casa, então em muitos momentos a gente tem jogadores sub-20 subindo para atuar pelo sub-23, jogando a 3 ou a Copa Paulista como foi nesse ano, e o contrário também aconteceu, meninos que tinham menos minutos jogados pelo sub-23 desceram para nos ajudar no sub-20, então essa transição ela acontece frequentemente, então apesar de existir uma reformulação, o fato da gente ter um processo bem definido, um modelo bem definido, né, uma linguagem comum entre todas as categorias facilita esse processo. E se a gente for pensar com relação ao time do Paulista, a gente tinha 4 jogadores do sub-23, né, atuando conosco, e tivemos um jogador subindo do sub-20 para o sub-23, que foi o Marquinhos, né? Então tem uma diferença aí de pelo menos 5 peças. Eu te falei que tem 5 peças sub-17, né? Sim. Hoje titulares da equipe sub-20, né? E se a gente for pensar como processo, está bem coerente com aquilo que o clube pretende, né? Que é que esses meninos sejam projetados, que eles tenham oportunidade, desempenhem, se projetem e fatalmente, claro, cheguem ao nosso profissional. E a gente até viu no profissional esse ano, né, jogadores que vieram da base se destacando lá no começo, o Gustavinho, o Bruninho, outros jogadores tiveram oportunidade, né, o Thalisson, o Wellington, mas nenhum jogador que atuou na Copinha, né. Vocês acham que isso pode começar a acontecer a partir desse ano, nesse projeto do clube, que ainda está no começo, né, principalmente ali da base, mas já dá para ter uma projeção nesse sentido ou ainda não? Se a gente for olhar esses meninos em específico que você citou, né? O Bruninho foi um menino que já teve oportunidade na Copinha, né? Inclusive na Copinha anterior a essa primeira minha Copinha aqui no Red Bull Bragantino, ele jogou a anterior, né? O próprio Natan, que agora está lesionado, está em fase de recuperação, deve estar em fase final de recuperação. Camargo, né? Natan Camargo também é um menino que atuou pelos profissionais e desceu para jogar a Copa São Paulo, né? Nesse ano, você está citando o Gustavinho e o Thalisson, né? A gente teve a competição em Recife no ano passado, em que a gente se sagrou campeão. O Thalisson não podia jogar essa competição porque ela era 2003, mas o Gustavinho se destacou muito na competição. E isso fez com que ele fosse promovido ao Sub-23 antes legal. Mesmo de chegar à Copa São Paulo, né? E nesse meio tempo, entre preparação do Sub-23, né, para A3, o Caixinha ouviu e gostou e subiu para os profissionais e colocou e ele rendeu. Então foi um menino que antecipou etapas como a gente pretende dentro do clube, né? Claro que quanto mais vezes a gente conseguir oportunizar, maior a chance desses meninos se projetarem, né? E eu acho que quando a gente antecipa a etapa numa Copa São Paulo, existe a chance de a gente antecipar uma etapa numa A3, por exemplo, que por consequência depois vai gerar uma outra oportunidade num Paulistão, num Brasileiro. E a gente falou aqui, você citou a A3, né, com o técnico Fábio Matias, o Pedro Caixinha. Existem conversas diariamente, assim, vocês se falam sobre os valores da base, quem pode integrar o profissional ou não, até troca de experiência mesmo ali de técnicos quanto à formação e estilo de jogo? Cara, o Fábio é um cara que eu tenho muito boa relação, já o conhecia antes dele chegar, inclusive quando ele chega, eu fico muito contente do fato de ser um treinador que eu tenho admiração, que eu reconheço como referência. Já ganhou a Copinha, inclusive, já né, ganhou a Copinha com o Inter. Então, nesse sentido, assim, a relação é muito próxima, né? E aí quando a gente fala assim, e com relação ao Caixinha? O Caixinha, a gente teve a oportunidade de assistir semanas de treinos, assistir sessões, a gente tá para situar o pessoal, a gente ainda tá em Jarinu, a base ainda tá em Jarinu,
e o profissional treina aqui em Bragança. O profissional sub-23 treina em Bragança. Então existe uma distância física. Mas todas as vezes que a gente veio aqui em Bragança, o Caixinha foi super solícito. Nós sentamos na sala e chegamos a passar mais de hora, né? Eu levei a minha comissão, a área técnica, né? Eu e os meus 2 auxiliares, um deles é o Crisão, segue sendo o Crisão, e o outro é o Mário Comia. Sentamos na sala, de um lado da mesa, o Caixinha, abrindo o computador dele, abrindo N vídeos, explicando, perguntando, tudo que a gente perguntou, ele super solícito respondendo, parte de gestão de comissão, gestão de jogadores, né, ou a gestão em geral, né, inclusive da parte extra-campo, tudo que a gente perguntou, ele super aberto a responder, e chega até o ponto da gente falar assim, pô, pena, já passou mais de 1 hora aqui, pô, o cara tem os compromissos dele, tem as coisas dele para fazer, a gente deve estar incomodando, né, tá atrapalhando. Abrindo vídeo atrás de vídeo, não, e dá uma olhada nisso aqui, e abre, e ultrapassa, não sei. Então assim, falar de diálogo, de relação, chega a ser brincadeira aqui, porque isso não tem em nenhum outro clube, cara. Isso não tem, além da linguagem, né, já existiu um modelo, já existia um processo, norte, né? Existe esse norte, as pessoas serem solistas, né, as pessoas serem abertas a esse compartilhamento. Pô, isso é legal demais, na verdade, né? E você falou de Jarinu, o Bragantino que já tá com o seu CT novo praticamente pronto, né? E você tem uma expectativa também, assim, de trabalhar perto do profissional, numa estrutura melhor para a própria base, sub-20. O quanto você acha que isso pode impactar também, né, na formação desses atletas? Não, sem dúvida que o impacto vai ser positivo. Quando a gente tem a visão daquilo que a gente almeja, fica muito mais fácil a gente estar motivado, né? E se mover naquela direção, né? Então a gente tem um alvo mais próximo e, por consequência, isso clareia o caminho. Também vai facilitar a transição dos jogadores, porque se eventualmente é necessário hoje um jogador tem que se deslocar de Jarinu até Bragança para suprir um treinamento, por exemplo, né, ou mesmo para ser observado, que Os acontece atletas, bastante. eles moram em Bragança, ainda moram lá perto de Jarinu? Moram em Jarinu, ainda moram no CFA Red Bull, né, que é lá em Jarinu, e inclusive a gente ainda manda os jogos da base lá, né, e aí quando o CT estiver pronto, os jogos vão ser os nossos mandos, né, nossa casa vai ser o próprio CT, né, já está em vias aí da reforma do Nabizão, então tudo vai ficar muito mais próximo, né? Então as categorias vão estar mais próximas, né? Então essa linguagem que já é comum tende a ficar cada vez mais afinada e, claro, isso só melhora o processo. E já tem uma previsão de mudança já ou ainda não? É 2024, né? A data exata eu não sei, nem compete a mim, né? Essa parte de logística ou essa parte de obra, de quando a gente muda e quando a gente vai, não compete a mim. Então, quando eles disserem agora é para ir para lá, a gente só muda, coloca o Waze pro novo CT, né? E bora para lá trabalhar. Legal. Então, mas os atletas, eles todos ainda ficam alojados? Sim, a gente tem praticamente 100% dos atletas alojados. Hoje existe a ideia dos jogadores com mais de 18 anos de morarem sozinhos ou morarem, né, ou junto com outros atletas, né? Alguns já têm até suas namoradas, suas esposas já dividem casa nesse sentido, né? Mas no mais, todos os jogadores moram no CT, no CFA. Legal. Eu gostaria que você falasse, claro, né, do time como um todo, a maneira com que o Bragantino joga, mas trabalhando alguns jogadores no nível individual, assim, pela lista que eu vi, o Gustavo Henrique da zaga é o Gustavo Henrique que veio do Corinthians. É o Gustavo Henrique do Corinthians. E o Isaac é o que recentemente foi convocado, mais de uma vez, inclusive, né, para a seleção. Sim, ele foi convocado, ele acabou não entrando na convocação final, mas depois um menino do Grêmio, se eu não me engano, lesiona e ele é convocado. Né? E são atletas, assim, já de um nível diferente, ou não? Ou tá meio que equiparado com os demais? A questão não é nem o nível. Claro que a gente busca jogadores de alto nível, né? O Gustavo Henrique nos ajudou agora nas fases finais do Paulista, né? Ele foi disponibilizado que ele jogasse, e também era interessante para ele, porque ele vinha com poucos minutos no ano, então foi um menino que jogou e realmente ele tem uma diferença no desempenho, ele consegue ter impacto no desempenho coletivo, né? O Isaac é um menino que a gente já oportunizou no Sub-20, ele jogou a Copa São Paulo do ano passado, né? Esse ano ele jogou mais pelo Sub-17,
inclusive pelo brasileiro, enfim, né? Foi um menino que recebeu mais protagonismo no Sub-17, né? E agora ele retorna ao Sub-20 para participar para a Copa São Paulo. Eu ouvi falar muito sobre, até pelas notícias, né, que a gente vê das competições que o Bragantino disputa, né, do Yuri, né, Yuri Lelis. É realmente um garoto diferente, a gente tem que ficar mais atento, assim, ao que ele apresenta. É um outro menino que a gente vê bastante projeção, sim, né, ele é 2007. 2007. Então ele é um menino 2007, ele é um desses 5 idades Sub-17 que eu citei para você aqui. Ele tem alguns comportamentos que são muito interessantes, com relação a gol. Ele tem fome de gol, é um menino que tem faro, que tem números interessantes, mesmo atuando pelo Sub-20. Ele é um meia ofensivo? Ele atua como um 10, um segundo atacante, eventualmente até como centroavante, né? Apesar de ainda ter fisicamente, né, um perfil de Sub-17. Ele foi titular em muitos jogos no Sub-20, né? E fez gols, fez alguns gols importantes. Na nossa campanha na Holanda, no torneio do PSV também, ele conseguiu desempenhar muito bem, né? Um torneio que era base 2004, 2005, ele conseguiu ir muito bem. Então, pensar um 2007, né? Jogando com 2004, 2005. Assim, a gente realmente vê bastante perspectiva nele. Ele está no momento de recuperação, ele teve uma cirurgia na mão, está no momento de recuperação dessa cirurgia na mão, mas vem numa crescente, e eu acho que o ponto principal aqui para citar com relação a ele é o quanto esse menino é forte mentalmente, o quanto ele é focado mentalmente. É um menino diferente, claro, tecnicamente ele tem muitas dessas valências que a gente citou aqui, da parte que se requer de um atacante, né? Mas a parte mental dele realmente é uma coisa que se destaca. O Bernardo é 17 também? O Bernardo Daciolo. Isso. Também, sim. Hoje ele não é titular, mas ele também tá relacionado. Porque, assim, é claro que ele tem muito mérito de estar onde tá, né? Mas eu acho que é inegável perguntarem sobre ele por conta do pai dele, enfim, né? Um garoto que já é conhecido pela família. Mas gostaria que você falasse um pouco sobre ele também, porque acaba chamando a atenção da gente, claro, mas da galera de fora. Pô, o filho do Daciolo joga no Red Bull Bragantino, né? Então eu já vi gols, já vi que ele sabe fazer gol, finaliza muito bem, mas gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Sim, se você for olhar os números dele, não precisa nem olhar o nome, né, e nem quem ele é. Se você olhar os números dele pelo Sub-17... nem se ele gosta tanto também, né, de ser conhecido por isso. Sim, né? É uma coisa que a gente nem comenta sobre, para falar a verdade, assim, ele foi aprovado no Sub-17, né, foi avaliado e aprovado no Sub-17, não foi um menino que foi observado por nós no Sub-20. A gente passou a olhá-lo com um pouco mais de cuidado quando os números começaram a aparecer e oportunizamos no Sub-20, né? Ainda tem etapas a percorrer, mas ele está relacionado entre os 30 da Copa São Paulo. E como joga essa equipe? Gostaria que você falasse sobre as principais características aí do time Sub-20. É chover no molhado um pouquinho, né? Mas se a gente falar de modelo aqui de Red Bull Bragantino, hoje a gente pretende ser uma equipe impressionante. Independente da categoria, você vai ver essa intenção em todas. E independente do desenho da plataforma, né, do sistema de jogo que a gente procurar, a gente vai ver nas equipes essa intenção de pressionar, de ser protagonista. Isso não vai mudar. Se você olhar o nosso profissional hoje, é a equipe que mais rouba bolas no terço ofensivo, né, a equipe que mais pressiona na Série A do Brasileiro, e acho que vai ser por muitos anos ainda, porque faz parte do modelo, faz parte do DNA do clube, né? E claro que se a gente está falando de um processo que pretende projetar jogadores e que pretende colocar jogadores da base no profissional, é essencial o critério técnico, né? Então, claro que existe essa intensidade, essa intenção e essa intensidade de pressão, de marcação alta, etc., mas que a gente consiga casar isso com capacidade técnica, com jogadores que sejam refinados e ofensivos, né? Que consigam pensar ofensivamente com bola também, né? Bom, e teremos no dia 4, então, 13h, a estreia contra o time da casa, né? O Atlético Guaratinguetá. Até tem um amigo que joga lá, o Léo, que é aqui de Bragança também, lateral esquerdo. Não sei se ele é titular, né? Mas é bom jogador. O que vocês esperam encontrar, né? Nesse jogo? Não sei se a torcida lá acaba apoiando também o time da casa, mas o que vocês esperam encontrar nesse jogo? A gente sempre espera que a torcida vá, porque, assim, no período não tem muitas competições, né? E é um bom momento para a cidade se mobilizar, né? Então, se geralmente a equipe consegue mobilizar, aconteceu isso em Leme, né, nesse ano, né, no início do ano, e foi
realmente muito duro jogar contra a torcida, claro, contra a equipe também, contra o time, que era um bom time, que inclusive classificou o time da Alemense, mas durante o jogo a gente começa o jogo bem, e quando a torcida começa a reagir para incentivar o time responde dentro do campo, né? Então, e pela são idade coisas, isso impacta, né? Impacta, e são coisas assim que a gente já prepara os meninos, claro, a gente faz reuniões, mas tem coisa ali que só no momento mesmo é que eles vão sentir, né, o peso de uma torcida, assim como a questão do clima em janeiro, né, de chover, de cair um dilúvio de repente no meio da tarde, né, e mudar completamente a característica do jogo, né, então são coisas que são peculiares da Copa São Paulo, né. Sim, verdade. E conhece o Dario Rodrigues, o estádio? Já conheço, na época que eu trabalhei era Pão de Açúcar ainda, Esporte Clube, né, que jogava a A2, o Guará tinha uma equipe, e que mandava lá, e eu cheguei a assistir jogos lá. Legal. E cara, quando eu vi quando o Bragantino divulgou, né, os jogos, a federação divulgou os jogos, eu tava olhando nos horários, eu até falei na rádio, Bragantino e Joinville, 8h45, eu olhei de novo, falei, não é 8. Será que é 8 da noite? Não, é 8h45 da manhã mesmo esse jogo? Os horários, eu não sei se é em função de grade de TV, pode ter algumas outras influências. No ano passado foram esses mesmos horários, então a gente já estava com essa expectativa, a gente olhou, né, o Guaratinguetá ano passado jogou 4, 7, 10, jogou 1h15, jogou 8h45, né, jogaram em horários quebrados e que são um pouco atípicos, né, mas são coisas que a gente não controla, então esses aspectos que a gente não controla. Parece jogo de sub-9, né, enfim. E como prepara o time para jogar? Que hora que a galera tem que acordar, né? Para esses jogos da tarde, a gente já tem jogos marcados nesse horário, para experimentar o clima no horário, né? Claro que existe uma diferença da gente fazer um jogo treino lá em Jarinu ou da gente fazer um jogo treino em Guaratinguetá, né? O clima vai diferir, mas a questão de temperatura, o pico da temperatura naquele determinado horário vai fazer diferença, e que a gente já vai ter experimentado isso em treino. A gente já está programando, inclusive porque altera o horário de refeições também, né? Sim. Horário de sono, num jogo muito cedo, horário de sono, né? Que hora esses meninos precisam dormir para que eles possam acordar, tomar café e estarem prontos para atuar às 8h45 da manhã. Então, são coisas que a gente já vai colocar nas semanas agora, nas próximas semanas aí a gente já tem alteração em horário de treino, em alteração em horário de jogos, para que a gente experimente essa rotina que a gente vai vivenciar na Copa São Paulo. Arthur, até antes de encerrar com você, né, o Bragantino ele passou por uma mudança também na parte administrativa, desde a saída do escuro, até mesmo no modelo ali da gestão, né, porque o Thiago era o CEO, ele meio que comandava todas as partes, agora tem um diretor esportivo, um diretor administrativo, enfim. Isso mudou de alguma maneira para vocês? Não, diretamente não. A vinda do Serri foi uma grata surpresa também, porque ele Já o conhecia? Eu já o conhecia não pessoalmente, mas ele fez faculdade na USP assim como eu, então já conhecia o histórico, já conhecia ele profissionalmente, eu não o conhecia pessoalmente, né, passei a conhecê-lo aqui, e também foi legal porque ele foi muito solícito comigo, assim, a gente teve poucos encontros, mas os poucos encontros foram bem intensos e bem pessoais nesse sentido. Então acho que na substituição do Thiago, acho que a empresa foi muito feliz, e com relação ao André, né, que é o outro diretor que você citou, também é um cara que também foi muito solícito. Os poucos encontros que eu tive também foram muito bacanas comigo, então impactar na maneira de trabalhar, acho que pouco, em função também da gente ter um método muito bem estabelecido, a gente ter um processo muito bem estabelecido, que claro, quando a empresa escolhe um profissional, ela também vai escolher um profissional que já pense na mesma linha, que já pense no mesmo sentido, que é óbvio, ela já vem caminhando, né? Então não vai procurar um piloto que vai procurar caminhos diferentes do que já vem sendo tocado, né? Bom, Arthur, te agradecer por estar aqui com a gente, né, por ter aceitado o nosso convite, desejar boa sorte. É claro que o trabalho se sobressai, mas sorte sempre é bom também, né? Desejar boa sorte aí para vocês na Copa São Paulo, e que esses garotos consigam mostrar futebol, né? Que eles consigam desempenhar bem e traçar rumos legais também na carreira, assim como os técnicos, que também, enquanto os técnicos não são revelados, né, na base, na Copa São Paulo. Então, desejar essa sorte. Obrigado por ter vindo aqui na 102. Não, beleza. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição aí de vocês. É sempre um prazer vir aqui. Pessoal de Bragança e região também. Chamar também o pessoal para que
que torça por nós aí na Copa São Paulo, já que tá todo mundo de férias aí, sim, parado, verdade. né? Vamos acompanhar E a o time, gosta vamos dar da aquela copinha, força positiva. Eu acho que é a competição de base que a torcida assim mais abraça mesmo, né? Ela é tradicional, ela tem mais mídia, né? Então, e se a gente for pensar no histórico, né, de quantos jogadores foram vistos na Copinha e que depois se tornaram grandes jogadores, se tornaram atletas no profissional e fizeram história, né? Se busca sempre esse histórico, né? Ou quem jogou Copinha e chegou ao profissional, né? E a lista é gigantesca. E eu não né? sei nem se compete a você, assim, mas o Bragantino, que também contrata na base, ele fica de olho na Copinha nesse sentido também, de angariar jogadores? Totalmente, você totalmente. participa disso? Totalmente. Se a gente for pensar, ó, eu vou citar para você o exemplo do Thalisson. O Thalisson jogou pela Itapirense. Tá? Ele foi visto como centroavante na Itapirense, na chave do Cruzeiro eles estavam, que depois veio eliminar o Red Bull Bragantino na copinha anterior. E ele foi visto e foi pego por empréstimo com opção. Então, já como último ano de sub-20, não era um menino que era tão alvo assim, né? Não era um menino mais jovem do que a categoria, como às vezes a gente preconiza ou prioriza, né? E ele veio como um jogador de último ano para fazer o último ano de sub-20 comigo, né? E a gente vê, vamos ver o que vai acontecer, né? É uma aposta e que se ela se tornar realidade, a gente vai ter, né, dado um tiro certo. Claro que a gente tenta vários jogadores e fatalmente a gente vai errar em alguns, né? Mas mais um desses que a gente acerta, né? Então quem espera que um menino saia da Copa São Paulo da Itapirense, venha para um Red Bull Bragantino e atue Série A de brasileiro, né? Num prazo tão curto como ele fez. Né? Então, se a gente for olhar, assim, eu ouso dizer que a gente vai monitorar todas as equipes. Legal demais. Arthur e Tiro participando com a gente. Então o Bragantino estreia nesse próximo dia 4 contra o Atlético Guaratinguetá, lá mesmo, né, na cidade sede, na cidade de Guaratinguetá. E a gente vai torcer muito pelo Bragantino. Agradecer ao clube, agradecer ao assessor de imprensa também, o Rafael Pereira, que está aqui conosco. E é isso, galera. Bora torcer pro Bragantino na Copinha. Grande abraço, Arthur. Grande abraço. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera.